bom estarmos juntos mais uma vez no Jesus Conectado, esse meio nosso de divulgação através da internet. Você deve estar nos acompanhando aí no Facebook ou no YouTube. Que bom ter você com a gente. Jesus Conectado acontece todo domingo às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, e também terça e sexta-feira às 8 horas da noite. Teremos um momento agora especial de adoração e louvor a Deus. Quem está te falando aqui é o pastor David. Prazer ter você com a gente aqui. E fique conosco. Teremos algumas canções de adoração ao nosso Deus, que Deus com certeza fala no teu coração, será bênção em nome de Jesus. Olá pessoal, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que você esteja agora, no seu lar, no seu carro, ouvindo essa live. Convido você para participar conosco e adorar ao Senhor nessas canções que vamos cantar, e que você possa sentir a presença do Senhor. Não temos o nosso templo para ir até lá adorar, mas nós, como templo do Espírito Santo, vamos fazer a nossa parte. Vamos louvar a Deus juntamente conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Interessante que nesse momento de calamidades que está acontecendo no mundo todo, a igreja se voltou para a internet. Claro que muitas igrejas já estavam tendo seus canais na internet. Nós mesmos, todo domingo à noite, a gente tem nosso culto ao vivo na internet. Então a igreja descobriu não, a igreja está usando mais essa ferramenta poderosa que é a internet para a divulgação do Evangelho do Reino de Deus. E nós não ficamos atrás. Então você está aqui conosco no Jesus Conectado, deve estar aparecendo aqui do meu lado, abaixo de mim, sempre quis fazer isso, né? Aqui do lado, aqui abaixo, a imagem do Jesus Conectado, os horários que acontece na terça-feira, na sexta-feira e domingo também. Então, muito bom ter você conosco. Outra coisa, Projeto Fé no Lar. O que é o Projeto Fé no Lar? É um estudo simples, interessante, fácil de se aplicar. Você reúne a sua família, o seu pai, sua mãe, a mãe com filho, filha com pai, às vezes mora só as duas filhas, estão estudando fora. Você reúne as pessoas que estão dentro da sua casa
e você tem um cronograma para você ler junto à Bíblia. Que interessante, muitas pessoas hoje em dia, né, com esse problema, dentro dos seus lares, em quarentena. Então aproveita esse momento para você crescer. Veja um vídeo interessante, um filme bom, edificante, leia um bom livro e, por que não, guardar um tempinho, um pedaço do seu tempo para você buscar a Deus junto. Então aqui nesse portal, no Facebook, no YouTube, principalmente no Facebook, você vai ter um material do Fé no Lar da semana. Então o projeto Fé no Lar é onde você vai se encontrar com pessoas dentro da sua casa, da onde você mora, né? Pode ser feito também no seu trabalho. Se você estiver trabalhando aí agora com poucas pessoas no trabalho, pare um momento e faça isso. Projeto Fé no Lar. Deve estar aparecendo aqui, eu vou repetir, abaixo de mim ou do meu lado. Segunda coisa também que nós queremos falar para você, também muito importante, é papo com Deus. Papo com Deus. Serão meditações que serão colocadas, meditação às vezes de 2 minutos no máximo, pela manhã e à noite, no nosso grupo de WhatsApp da igreja, que é o Renovada News. E vamos também divulgar nas redes sociais. Papo com Deus. Meditações breves, objetivas, do dia a dia. Né? Eu acredito nesse Deus que está presente no dia a dia, além das 4 paredes eclesiásticas, um Deus presente na vida, tá certo? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero apenas fazer uma oração, e depois dessa oração, nós vamos estar aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus. Eu não quero fazer uma oração para nós meditarmos juntos aqui na palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento especial, que aqui, ó Pai, Jesus Conectado, estamos nas redes sociais, existem pessoas que estão me vendo, né, me ouvindo, participando comigo, e o Senhor fale conosco, Deus, de maneira simples, objetiva, e que o nosso coração está aberto para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, abençoa as pessoas maravilhosas que estão me vendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tiver uma Bíblia perto de você, se você quiser acessar a Bíblia no seu aplicativo, eu gostaria que você fosse comigo um livro extremamente interessante do Antigo Testamento, escrito por um homem famoso, Salomão, um homem sábio, rico. Eclesiastes tem aqui seus 12 capítulos, né? E certa vez eu me apeguei a estudar todos os capítulos de Eclesiastes, estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, num método chamado método de estudo bíblico indutivo. E aí eu li capítulo por capítulo e tirei algumas coisas interessantes de cada capítulo. E o que a gente está passando nesse momento é uma palavrinha chamada sofrimento, insegurança. Né? E como que a gente consegue vencer os sofrimentos da vida? Então eu estou aqui com essa breve meditação aqui também no iPad, eu vou estar falando aqui de maneira clara, objetiva, sem pressa, que a gente possa crescer juntos aí no amor de Jesus, tá certo? Então eu quero ler o livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 4. Nós temos aqui alguns versículos, eu gostaria de ler todos os versículos de todo o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Se você nunca leu esse livro, te aconselho a ler, porque é muito, muito bom mesmo. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 4. Aqui fala sobre as tribulações da vida. Esse Salomão, antes de ler aqui, ele é um grande questionador. O livro de Eclesiastes é um livro de questionamentos. Toda a base do livro é em repetições e interrogações. É o tempo todo ele fazendo contrastes, vida, morte, o que vale a pena, viver ou morrer, o que vale a pena, trabalhar ou deixar de trabalhar. A grande pergunta do livro é o que vale a pena na vida. E a palavra que mais repete todo o livro é a palavra vaidade. Quem já me acompanha, já me ouve na igreja, até o pastor David essa palavra novamente, mas eu preciso citá-la para que você possa se encontrar e se orientar no texto, que é a palavra vaidade. O autor começa dizendo que tudo é vaidade, e um dos últimos versículos da Bíblia fala tudo é vaidade, ele termina dizendo, por isso, na conclusão, teme a Deus. Então o que significa a palavra vaidade? Vem da palavra hebraica chamada rebel, que significa bolha de sabão. Então vaidade é como bolha de sabão, ou seja, a vida passa muito rápido. Então esse livro é feito de questionamentos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, que é a metade do livro, ele fala de uma vida sem Deus, e do capítulo 7 ao capítulo 12, uma vida com Deus. Então, Ed René Kivitz escreveu um livro falando sobre, estudando o livro de Eclesiastes, muito interessante. E ele fala que o livro de Salomão
é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Por quê? Porque esse homem sábio está perguntando o tempo todo: o que vale a pena, gente? Aí ele repete, ele fala que vale a pena na vida comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho. Essa outra expressão que repete muitas vezes no livro de Eclesiastes, tanto no início, no meio e no fim. Então o que vale a pena? Então no capítulo 4, ele fala aqui das tribulações da vida, né? Eu quero ler o capítulo 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais os que ainda vivem. Olha o contraste aqui. Mais feliz ao morto que eu vivo. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Ele está falando, melhor do que nascer e viver, é aquele que nem nasceu para ver o que está acontecendo. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele está culpando, ele coloca que a culpa de tudo é uma palavrinha chamada inveja. Vamos continuar. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É o que está acontecendo hoje. A gente ficou correndo atrás das coisas e vem uma enfermidade, vem um vírus e para todo mundo. Então, agora olha o efeito. Então, olha a causa, então, o efeito. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade, enfadonho trabalho. Aí ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão. Mas um só, como se aguentará? Como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre sábio do que o rei velho insensato, que já não deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Aí ele termina dizendo: era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que viram depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele repete a expressão aqui 3 vezes, nem tinha observado isso, mas ainda que observei. Ele repete: isto é vaidade, correr atrás do vento, no início, no meio e no final do capítulo. Gente, o que tem sido vaidade para você? Você tem corrido apenas atrás do vento? Eu estou aqui ao lado da janela, uma brisa maravilhosa. Minha esposa está me ajudando aqui na gravação desse vídeo. Então vamos começar aqui. Do livro de Eclesiastes de contrastes. Eu quero fazer alguma introdução te falando o que é sofrimento. Uma definição humana, dicionário. O que é sofrimento? 3 definições aqui. Sofrimento é qualquer experiência aversiva ou não necessariamente indesejada e sua emoção negativa correspondente. Segunda coisa, sofrimento é uma emoção motivada por qualquer condição que se submeta nosso sistema nervoso ao desgaste. Terceira definição de sofrimento, vamos ficar por essa aqui. O sofrimento, como qualquer outra sensação, pode ser consciente ou inconsciente. Quando se manifesta de forma consciente, provoca dor ou infelicidade. Quando é inconsciente, se traduz em esgotamento ou cansaço. Ou seja, o sofrimento pode ser consciente ou inconsciente. Eu quero citar 2 frases, 2 homens famosos no meio cristão. Um do século IV
Agostinho. Olha o que Agostinho fala, o famoso bispo de Hipona. Ele fala assim: em toda parte, uma grande alegria é precedida por um grande sofrimento. Vou repetir. Em toda parte, uma grande alegria é precedida por um grande sofrimento. Ou seja, a alegria acontece após um sofrimento. Isso foi o que Santo Agostinho disse. Agora o outro um pouco mais recente, que é C.S. Lewis, um escritor americano, ele fala assim: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, ele gira o botão do amplificador por meio de sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. C.S. Lewis, escritor, teólogo americano, que já faleceu também. C.S. Lewis diz o seguinte: quando tudo está tranquilo, a gente não escuta muito a voz de Deus. De repente Deus levanta o volume do sofrimento e a gente para ouvir. O texto, como eu falei, é feito de contraste. Aqui o tempo todo contraste. Contraste versículo 1 com 2, 3 com 4, 6 com 7, 8 com 10, 11 com 13. E tem importantes repetições aqui nesse capítulo 4 de Eclesiastes. Primeiro, a palavra trabalho aparece 6 vezes. O verbo ver, eu vi, Salomão está falando, eu vi, eu observei, 5 vezes, e vaidade 4 vezes. E a repetição, trabalho, eu vi, vaidade. Ou seja, o autor anda vendo muito trabalho e considerando tudo vaidade. O que a gente anda observando nesses dias? O que a gente anda observando? O que a gente tem filtrado de tudo isso que está acontecendo? Agora eu quero falar o tema, né? Vamos colocar um tema. O tema seria: o que seria o sofrimento? O que seria o sofrimento? Baseado nesse capítulo 4 de Eclesiastes. Primeiro, o sofrimento sofremos quando nos tornamos um grande observador da vida. Sofremos quando nos tornamos um grande observador da vida. Onde que eu vi isso no texto? O verbo vi aparece várias vezes. Isso torna o escritor um grande observador da vida, que expressa sua opinião no versículo 4. Ele começa a observar tudo e no versículo 4 ele expõe a sua opinião. Ele fala: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, corre atrás do vento. Ele observou tudo e falou assim: sabe uma coisa? Tudo isso é vaidade, tudo por causa de inveja. Agora, todas as suas observações na primeira parte do texto se encontram nos 3 primeiros versículos. E todas as observações são labutas, tribulações, sofrimentos da vida. Depois você lê na sua casa, verso 1, verso 3. Todas as observações dele falam sobre sofrimento, labutas da vida, coisas do dia a dia. Todo o observador do escritor, que é verso 1 ao versículo 4, se baseia em encontrar felicidade. Ele está observando para ser feliz. E ele observa o quê? O trabalho, aquilo que o homem faz debaixo do sol. Então ele começa a observar tudo que o ser humano faz e para ver se aquilo que ele faz nas ações o torna feliz. Stuart Hill, lembrei agora, um escritor inglês, ele fala sobre essa questão da felicidade, né? Que a felicidade não é ausência de problemas. E quando você começa a observar se é feliz, na verdade você já deixou de ser há muito tempo. Então essas observações de labuta, a cada versículo, aumenta a sua intensidade. Iniciando na parte B do verso 1, sendo uma intensidade no versículo 3. Né? Então, ele fala no versículo 3, feliz é aquele que ainda não nasceu, pois ele não se tornou um observador da vida. Ele fala, feliz é aquele que não nasceu para observar. Eu tenho essa frase que eu vou citar, essa primeira não é minha. Se eu não me engano, é do Paulo Borges Júnior, um pastor nascido lá em Uberlândia. Eu sou um grande admirador dele. Ele fala assim, fé é para morrer, fé não é para viver. Fé é para morrer, fé não é para viver. Se você observar os evangelhos, sempre o evangelho está dizendo, renuncia a si mesmo, morre para si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, agora, o que eu acho? Pois quem vive para observar, não morre para ter fé. Quem vive para observar, não morre para ter fé. A gente se torna grandes observadores da vida. A gente começa a observar a vida do indivíduo A, do indivíduo B, do indivíduo C. A gente cai naquele problema do salmista, Asaf, que começa a observar que o ímpio não tem aflição e fala, onde está Deus?
é quando o sofrimento acontece na casa do vizinho, é muito fácil dizer assim, não, mas isso vai passar, olha, tenha fé em Deus, é assim mesmo, é desse jeito, ou falar assim, alguma coisa de errado ele fez, até que um dia o sofrimento vem sobre a nossa casa. Aí essas respostas decoradas não tem muito efeito. Segunda coisa sobre essa questão, sofremos quando nos tornamos um grande observador da vida. A segunda coisa que eu vejo é que sofremos, a segunda coisa que eu vejo sobre o que seria sofrimento, é que sofremos quando temos duas maneiras de observar a vida. Primeiro eu disse que a gente sofre, o que seria o sofrimento? O que seria sofrimento? Primeiro, a questão de observar a vida. Segunda coisa, tem duas maneiras de observar a vida. Primeira maneira, é uma observação futurística do sofrer. O que seria isso? Estão todos no versículo 1 a 3. Sofrer no futuro. O escritor está dizendo, verso 1 a verso 3, de coisas que não haviam ainda não acontecido, ele já estava sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu. Se você é assim, então sofrer no futuro é sofrer fatos que não chegaram a acontecer, fatos irreais de observação. É um sofrer antecipado, sofrer por um sentimento que ainda não veio a acontecer. Então tem duas maneiras de observar a vida. Primeiro, a observação futurística do sofrer. E a segunda é uma observação presente do sofrer, que está no versículo 6, verso 9, verso 13. Olha o versículo 6 do capítulo 4 de Eclesiastes. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso número 13. Melhor é o jovem pobre sábio do que o rei velho insensato, que já não se deixa admoestar. Aqui é uma observação do presente do sofrer. É uma observação presente do sofrer. E tem repetição aqui da expressão melhor. Nas três ele fala, melhor é isso, melhor é aquilo, melhor é outro. O que é melhor? Você parou para observar. Aí você começa a perguntar, o que é melhor para mim? O que é melhor para fazer nesse momento de coronavírus? Ao melhor, a quarentena. Outros já falam, não, nós temos que voltar um pouco à normalidade. Deixa os idosos em casa e volta os outros a trabalhar. Não, eu acho que o melhor é todo mundo voltar a trabalhar. Para alguns, o melhor é voltar à normalidade. Para outros, o melhor é ficar em casa. É uma observação presente do sofrer. Todas as repetições estão em tempo presente, estão sofrendo aqui e agora. Lembra do Gil Gomes? Aqui e agora. A vida não é aqui e agora. Então, eu quero concluir dizendo o que seria o sofrimento. O sofrimento, baseado no verso 1 e verso 3, é uma observação futurística e o sofrimento é uma observação presente, baseado no verso 7 ao versículo 16. Agora, qual que seria o clímax de tudo isso? Onde que Salomão viu que o sofrimento é uma observação futurística e presente do sofrer? Eu percebo que lendo todo o capítulo 4, vendo as palavras mais importantes do capítulo 4, que o clímax do capítulo 4 é o versículo 4. Vou repetir para você. Então, e a palavra então tem duas vezes no capítulo 4, no verso 4 e verso 7. Olha o que ele diz no versículo 4, que para mim é o versículo principal do capítulo. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Para o escritor, quero ler aqui bem atentamente. Para o escritor, todo sofrimento por ser apenas o início, a inveja. Quem possui inveja irá sofrer antecipado, observação futurística, daquilo que ele não tem que ter, e nunca terá sucesso, que é a observação do presente. Então o ser de inveja sofre por uma observação futurística do sofrer, e não terá sucesso no presente, porque ele sofre no presente também. E eu quero terminar com um poema de Carlos Drummond de Andrade. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como o verso. Olha o que ele diz.
se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. E ele fala assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Deixa eu falar duas coisinhas. Existem alguns sofrimentos que nós escolhemos. Deus não tem nada a ver com isso. Existem alguns sofrimentos que nós escolhemos, seja pela inveja, observação futurística do sofrer, ou presente do sofrer. Tem coisas que nós escolhemos. Sofrimento não é culpa de Deus. Escolha ter Deus no centro e entenderá um pouquinho o que é o sofrimento. Só tem um jeito de você entender o que seria melhor. Salomão fala 3 vezes aqui em lugares específicos do texto, no início, no meio e no fim. Leia o capítulo 4 de Eclesiastes. O que é melhor? Trabalhar, comer, beber, desfrutar do seu trabalho? E ele fala que isso é vaidade, é rebelde, olhar atrás do vento. O que é melhor para você? O que seria o sofrimento? Vamos deixar um pouquinho de sofrer futuristicamente dizendo e também no presente. Vamos deixar de o que é melhor. Viva apenas o melhor do Pai nosso que está no céu. Seja feita a tua vontade aqui, na terra como no céu. Alguns sofrimentos nossos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da história. Deus é soberano. Então escolha ter Deus no centro da sua vida. E você vai começar a entender alguns tipos de sofrimento e que realmente seria melhor. O melhor só tem uma resposta. Existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Que Deus te abençoe. Beijão no seu coração. Estamos encerrando aqui mais um Jesus Conectado. Lembre-se, estaremos juntos novamente domingo às 10 horas da manhã e domingo às 7 horas da noite. Lembre-se também, o projeto Fé no Lar será lançado aqui no Facebook, o projeto como um todo, o material para você usar na sua semana, na sua casa. Papo com Deus, breves meditações serão colocadas também. Quero terminar essa mensagem aqui dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. O que seria o sofrimento? Se a gente tem Deus no centro, a gente entende um pouquinho da vida. O que seria melhor? Fica com Deus, gente. Beijo.